Mensalão, As Extravagâncias Sem Fim, é o título do conteúdo da CBF. A Mili Lacombe também escreveu texto sobre isso, está aqui comigo, a Alicia Klein também estão comigo. Mili, enquanto a gente posiciona o Alan, conta um pouco mais sobre as suas impressões dessa reportagem da revista Piauí sobre as extravagâncias na condução da Confederação Brasileira de Futebol. Boa noite. Boa noite, Diego, Alícia, todos que estão aqui com a gente. Para quem gosta de futebol, é uma reportagem devastadora, assim, porque, embora não haja ali nada de novo, a gente entende que a CBF é gerida dessa forma desde o Ricardo Teixeira, a gente sempre tem esperança de que o próximo presidente vai mudar tudo. E me parece que a gente precisa abrir mão dessa esperança, porque não vai ser a troca simples de um presidente que vai entrar para administrar uma empresa moldada numa forma bastante antiética de ser operada, que vai mudar as coisas. Então, assim, a CBF, o Alan vai falar aqui com a gente, assim, é complicada porque ela não é exatamente uma empresa, ela não é uma instituição, ela é dinheiro privado. Ao mesmo tempo, ela administra uma coisa que é simbólica do Brasil inteiro. Futebol é uma instituição nacional. Então, a gente quer se meter, mas a gente não pode se meter, porque ela é uma empresa de capital privado. Enfim, é complicado. O que a gente sabe é que está errado e precisa mudar. Pois é. A reportagem, disse a Mili, viu, Alan, expõe as... Tá bom, coloca ele aqui na tela para mim, por favor. Já estou chamando o Alan para participar conosco, o Alan de Abreu. Expõe, como é que a Mili escreveu na coluna dela, as vísceras da CBF, né? Porque a gente vê muita extravagância, gastança, uma dívida milionária e mesmo assim o Edinaldo Rodrigues foi conduzido de novo, né, à presidência da Confederação. Bem-vindo, uma boa noite para você, Alan. Boa noite, Diego, Mili, Alícia. Prazer estar aqui falando com vocês. Conta um pouco sobre essa sua reportagem, o que o pessoal pode acompanhar lendo o seu texto na Piauí. Pois acho que a Mili foi muito feliz aí, né, nas palavras dela, né? Em resumo, um pouco dessa reportagem, quer dizer, as práticas do Edinaldo que nós revelamos na reportagem, ele não inventou nada, né? Isso já vem de muito tempo. Mas talvez o que assusta é que o Edinaldo elevou esse patamar, né, a um grau assim um pouco assustador, né? A questão da má gestão da CBF é um problema gravíssimo, quer dizer, a gastança com questões paralelas ao futebol, né, por assim dizer, chegou num patamar absurdo e nós demonstramos, nós damos dados, nós damos exemplos, todos eles muito bem documentados, num trabalho que eu fiz de 3 longos meses de apuração. Enfim, eu acho que eu concordo com a Mili, eu acho que é devastador mesmo, e acho que os 4-1 que o Brasil levou da Argentina nessa semana é um pouco o corolário disso, né? É um pouco a consequência triste que a gente vê no futebol brasileiro nessa crise muito grande, sobretudo na seleção, e a gente vê a CBF dessa maneira, quer dizer, não há como dissociar uma coisa da outra, né? Isso é muito grave, sem contar as interferências de pessoas que não são do futebol, né? Como a gente deixou claro na reportagem, né? O ministro do Supremo Tribunal Federal controlando, ainda que indiretamente, a CBF, é algo que, do meu ponto de vista, é muito preocupante, e assim como políticos de Brasília tentando se aproveitar, né, de fragilidades do Edinaldo como gestor para também, de alguma maneira, disputar o poder e tentar se locupletar de alguma forma, né? Eu acho que isso tudo, esse quadro realmente é um quadro muito assustador, né? Sem encontrar os salários deles, né? Os salários dos cartolas algo também que nós não podemos normalizar. É verdade. Bom, vou passar a palavra aqui para a Alícia. Tem pergunta para o Alan, Alícia? Boa noite para você.
Com certeza. Boa noite, Diego, Mili, Alan, todo mundo que está aqui com a gente. Eu queria saber o que nessa reportagem, né, nesse processo de 3 meses, entrevistando fontes e buscando dados, o que mais te surpreendeu? Porque eu confesso que, como você, né, acompanha esse universo há muito tempo, e a ganância, a capacidade de envolver diferentes partes para enriquecimento próprio não são novidade. Mas alguém que ganha um salário de R$ 1 milhão por mês, continuar cobrando várias coisas na conta da entidade, né, ou os próprios presidentes de federação que ganham mais de 200 mil e ainda assim pedem que a federação pague as suas contas, assim, me chamou a atenção esse fato, mas eu queria saber o que mais te surpreendeu nesse processo, já imaginando que você ia encontrar coisas assim pouco republicanas. Olha, essa questão, né, eu acho que esse esbanjamento financeiro da CBF, acho que é um vício antigo dos cartolas, né? Isso não é de hoje, mas eu acho que choca um pouco você mostrar em detalhes casos concretos, né? Ou seja, poxa, um presidente da Federação do Amapá que leva a esposa para fazer uma cirurgia em São Paulo e a CBF custeia todas as despesas com hotéis 5 estrelas, e não só para o casal, mas também para a filha, para a babá, para a irmã. É algo muito chocante, eu acho, né? Também é algo que não se pode normalizar nunca, apesar disso não ser algo inédito, né? Há exemplos de práticas parecidas de outras gestões, mas eu acho muito chocante assim a cara de pau, né? Desses cartolas nesse aspecto. Agora, o que mais me chocou talvez tenha sido mesmo o quão intenso é o domínio que o ministro Gilmar Mendes exerce hoje na CBF, né? Isso eu acho que é muito claro para mim, né? A partir do momento que que a CBF Academy, que é o braço de cursos de formação da CBF, fecha a parceria com o IDP, a gente está falando em agosto de 2023, começa a acontecer coisas estranhas dentro da CBF, né? Depois vem aquela decisão do Tribunal de Justiça do Rio tirando o Edinaldo, e aí o Gilmar Mendes, cai um recurso para o Gilmar Mendes, quer dizer, algo que não deveria cair para ele, porque já havia um ministro prevento, que era o André Mendonça, mas o André Mendonça já havia negado uma outra liminar, mas, enfim, cai por sorteio para o Gilmar Mendes, e o Gilmar Mendes não se declara por impedido, quer dizer, é um impedimento muito claro dele, porque ele era uma parte interessada indiretamente, né? E mesmo assim ele aceita o recurso e julga esse recurso procedente. E, enfim, eu acho que isso é muito chocante, e também a influência que o Arthur Lira exerce ou exerceu em algum momento dentro da CBF, né? Como uma figura opositora do atual presidente, e depois uma reunião que tem em Brasília, seguido de um pagamento milionário para a advogada do Arthur Lira em Brasília. Eu acho que isso é muito estranho, me chama muita atenção também. Tem pergunta, Mili? Sim, Alan, primeiro eu queria te parabenizar, assim, 3 meses para você elaborar tudo que você elaborou, assim, quem trabalha com jornalismo sabe a dificuldade que isso representa, e tocando em pontos e pessoas tão poderosas, né, no Brasil, isso é um trabalho de extrema competência e desgaste, imagino, desgaste emocional mesmo seu, né? Porque a gente Sim. vai descobrindo essas coisas ao longo do caminho, não tem como a gente não ser impactado por isso. Eu queria saber Sim. como você esteve com o Edinaldo, como foi a sua entrevista com ele, e os recibos que nunca chegaram, né? Que ele falou que mandaria e nunca chegaram. Pois é, Mili. Realmente é um processo um pouco doloroso, entre aspas, né? Porque, enfim, o jornalismo é uma atividade muito intensa, mas a Piauí ela proporciona para a gente algo que é muito valoroso, que é o tempo e condições de você fazer uma grande reportagem, né? Isso hoje eu diria que é um luxo no jornalismo brasileiro, e eu fico muito feliz de estar na Piauí e de a Piauí me proporcionar o exercício do jornalismo pleno, né?
Bom, sobre a sua segunda pergunta, qual que era mesmo? Me desculpe. Você Se você dizia... esteve com ele nas entrevistas e ele Ah, falou que ia sim. mandar os recibos, né? Pois é, estive com ele, sim, estive com ele um pouco antes do Carnaval, na sede da CBF. Ele me atendeu cercado de assessores e advogados. Ele não quis dar uma entrevista formal naquele momento, me entregou as respostas todas por escrito, né, um questionário que eu havia enviado alguns dias antes para a assessoria de imprensa. E me pareceu uma pessoa muito evasiva, né? Eu até coloquei no texto algo que me chamou atenção e que outras pessoas já haviam me falado, quer dizer, ele não olha nos olhos do interlocutor dele, né? Ele quase nunca olha, de fato, me chamou a atenção isso. Assim, foi uma conversa um pouco truncada, enfim, não foi algo muito natural. A situação era uma situação tensa, né? Obviamente. Mas foi isso que aconteceu, quer dizer, foi pré-eleição dele, né? Me parece que ele estava bastante inseguro naquele momento por conta da eleição que ainda ocorreria. A reportagem ainda teve que esperar mais algum tempo para ser publicada, enfim, na Piauí nós somos muito ciosos da qualidade da informação e havia algumas pontas para serem esclarecidas. E, enfim, nesse meio tempo houve a reeleição dele, nós acompanhamos, eu acompanhei, estive lá. E, enfim, e aí depois, por uma ironia, no dia seguinte o Brasil sofre aquela goleada vexaminosa, né? É uma coisa, enfim, não dá para dissociar uma coisa da outra, né? O Edinaldo ser reeleito por uma unanimidade, né? Que é o que aconteceu, e no dia seguinte o Brasil acontecia aquilo com a seleção brasileira. Foi basicamente isso. Perfeito. Agora, E os teve alguma... recibos ele nunca mandou, né, para você? Nunca entregou. Eu cobrei, depois ele disse que a assessoria disse que entregaria os recibos, eu cobrei, nunca entregaram. Até agora nunca entregaram. Mas assim, também eu cobraria, não na condição que ele colocou, me parece, em uma outra reportagem que saiu hoje, quer dizer, que eu não poderia, só poderia ver os recibos. Na verdade, eu teria que pegar os recibos para comparar com cada despesa, porque foram tantas as despesas que ele deu e que a CBF bancou, que não seria um trabalho fácil realmente comprovar que ele reembolsou todas as despesas particulares dele à CBF. Não é uma conta muito fácil essa, porque são muitos gastos. Você chegou a entrar em contato com os outros citados? O Alan, com certeza sim. Eles responderam a Sim, você? O que eles disseram? sim, são vários outros lados lá, né? São muitas pessoas citadas, algumas não se pronunciaram, né? Me chamou a atenção também o ex-presidente da Federação Alagoana, Gustavo Feijó, que fazia uma posição cerrada ao Edinaldo até o ano retrasado, até 2023, em dobradinha aí com o Arthur Lira, né, que também é alagoano. E depois, daqui que o Edinaldo volta à CBF, graças à liminar do Gilmar Mendes, tempos depois a CBF paga 2,5 milhões diretamente para o Feijó. É uma coisa que me chamou muita atenção e eu os questionei, e tanto a CBF quanto o Feijó me disseram que era um acordo, porque o Edinaldo teria sofrido prejuízo por ter ficado fora também do cargo de vice-presidente da CBF. Mas eu pedi cópia desse contrato, desse suposto acordo, que justificaria esse pagamento milionário, mas eles nunca me explicaram. Assim, é uma coisa que também me chamou a atenção, essa transferência direta de dinheiro da conta da CBF para a conta do Feijó, né? E depois o Feijó acabou, né? Nunca mais fez oposição ao Edinaldo, o que é estranho. Histórias muito nebulosas, né? Carecem de explicações. Quem quiser ver o texto completo, você é só assinante da Piauí, tem acesso ao texto completo. Quem já é, acesse. Quem não é, assine a Piauí para ter acesso a todo o texto do Alan e do time competente da revista Piauí. Parabéns, viu, Alan, pelo trabalho. Um abraço para você. Obrigado por ter nos atendido aqui hoje. Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço para vocês. Valeu. Bom, Mili,
interesse no futebol me parece que não tem muito, né? Agora, na busca por poder e dinheiro, esse não falta. Eu digo há algum tempo, Diego, que assim, o negócio da CBF não é futebol. E isso talvez tenha sido o que mais me chocou ao ler a reportagem, porque as minhas suspeitas estão ali praticamente confirmadas. O negócio da CBF é dinheiro e poder. E o futebol brasileiro está à deriva. Uma das coisas que a reportagem diz é que houve um treinamento de arbitragem que foi cancelado. Ia ser presencial. O CNM, que era então o diretor de arbitragem da CBF, conduziria aos moldes do que é feito na Europa, presencial, muita gente no mesmo local, sendo treinada. E a CBF disse: não temos dinheiro para isso, vamos fazer online. E online não é um treinamento, né, gente? Assim, os gramados no Brasil caindo pelas tabelas, com a qualidade, e a CBF sentada num, sei lá, um caminhão, uma tonelada de dinheiro. Então é muito triste ver que o futebol brasileiro tá abandonado e que o 4-1, gente, é um projeto, é uma construção. Demos aqui para a Argentina, né? Eu tô falando. É verdade. Alicia, no texto do Alan, mostra que os presidentes de federações receberam reajustes, né, aumentos. E o Edinaldo foi reeleito por unanimidade, né? Me parece que essa coincidência chama a atenção, né? Chama atenção também, especialmente porque ela veio atrelada à unanimidade dos clubes, né? 40 clubes, 20 clubes da Série A e 20 da Série B, também votaram de maneira unânime no Edinaldo. Ele foi aclamado, não teve uma pessoa capaz de se impor e votar contra o presidente, o que sempre nos deixa um pouco preocupados, né? A gente que está acostumado, ou pelo menos gosta de viver na democracia, você vê um incumbente sendo eleito com 100% dos votos, é uma coisa que preocupa e traz indícios de que alguma coisa, algum tipo de benefício, muito provavelmente está sendo oferecido, né? E aí, claro, quanto menos gente na oposição, mais difícil é você fazer oposição. Então, esses presidentes que tiravam ali cerca de 50 mil reais, passam a tirar mais de 200, e aí depende se você está numa comissão, se você é vice-presidente ou não, e aí tem todas as regalias, sem falar nessas coisas, viagens cobertas, e aí com a viagem tem diária, tem uma série de coisas, diária em dólar, né? Tem uma série de benefícios em você fazer parte desse grupo. E aí eu queria pontuar exatamente o que a Mili falou, que a gente pensa assim, bom, mas o dinheiro da CBF é privado, ela faz com ele o que ele quiser. Médio, né? Porque é a CBF que organiza o Campeonato Brasileiro está atrelado aos clubes, esses clubes são associações, além de a gente tratar o futebol como um patrimônio nacional, é isso, a CBF poderia intervir para melhorar a qualidade dos gramados, para melhorar a qualidade do VAR, né, do assistente de vídeo, das câmeras utilizadas, o treinamento da arbitragem, que está muito bem descrito na reportagem do Alan, que custaria cerca de 60 milhões de dólares, é abandonado, né, as reformas, o futebol feminino, que só recentemente passou a ter acesso à Granja Comari, também poderia ter tido acesso antes, a uma série de investimentos que a CBF poderia fazer, faturando mais de R$1 bilhão, que não são feitos e esse dinheiro está indo para interesses individuais e não para o interesse coletivo do futebol, ou mesmo do produto futebol, ainda que eles queiram tratar como produto, esse dinheiro não está sendo reinvestido, e aí esse escrutínio é absolutamente necessário, porque a CBF não está jogando sozinha, né? A partir do momento que ela também organiza, ela trata da seleção brasileira e ela também organiza eventos de clubes, ela deve sim algum tipo de satisfação. É isso aí. Pessoal, intervalo agora, na volta falaremos mais sobre os jogos de ontem e também já projetando o que virá por aí no fim de semana. Fica aí que a gente volta já. Ô Mili, e esses reajustes, né? Como é que você também observou isso, né? E essas coincidências, ministro do Supremo com certa influência, com a família, né? Enfim, complicado, né? É muito, Diego. Eu estava ouvindo a Alicia falar, e aí a gente, né, cansa de repetir aqui algumas das frases do Nelson Rodrigues, e ele é o autor da frase que diz que toda unanimidade é burra. Mas agora acho que a gente pode também adaptar para toda unanimidade a suspeita. Porque a gente achava suspeito que houvesse essa unanimidade na reeleição dele. Não havia mais crítica. Não, nenhuma crítica. Todos queriam a reeleição do Edinaldo. Todo mundo, no nível das federações e dos clubes. E aí chega essa reportagem e a gente entende o que está ali.
reajustes, rivais que vão deixando de ser rivais e passam a ser parceiros. E o ministro do STF e diretamente, né? Vamos colocar indiretamente, porque é o filho dele que é o diretor da empresa, né? Que dá treinamentos na CBF. E é ele que vai julgar se o Edinaldo pode ou não voltar na época que o Edinaldo estava afastado, e desde que a empresa do filho dele tem negócio com a CBF, tudo passou a dar certo em Brasília para o Edinaldo. Edinaldo virou essa unanimidade, nem o Arthur Lira mais é rival. Gente, assim, ou a gente acredita num mundo encantado, ou a gente acha que tem coisa errada aí, né? Pois é. E, Alícia, a gente tem saída, quer dizer, a gente como amante do futebol, né, do futebol brasileiro, já que a CBF me parece que é assim, o Edinaldo, como disse o Alan, não inventou nada, né? Talvez o Edinaldo tenha só ampliado aquilo que já existia. O meu receio é que ele esteja desenvolvendo e aprimorando o manual de como fazer, né? Porque ele expandiu esses tentáculos de poder e de influência para dentro do judiciário, né? No legislativo já existia, né? Ricardo Teixeira também tinha relação com deputados e senadores, enfim, né? Tem uma aproximação das pessoas com o futebol que é natural, né? Então isso acaba acontecendo, mas hoje também expandindo para dentro do judiciário, né? Contratando os advogados certos, se associando aos juízes certos, aos desembargadores certos. Então esse tipo de expansão de influência me preocupa, e me preocupa substancialmente o apoio dos clubes, o apoio incondicional e unânime dos clubes de futebol, porque assim, das federações é muito difícil esperar alguma coisa. São as federações que elegem o presidente, as federações dependem do dinheiro da CBF para sobreviver, estão muito bem encostadas e ancoradas na CBF. Agora, muitos dos clubes não, né? O Palmeiras, o Botafogo, o Flamengo, o Atlético Mineiro, o Cruzeiro, esses clubes não precisam da CBF para sobreviver financeiramente, né? Claro que elas participam de campeonatos organizados pela CBF, mas eles não dependem de mesada da CBF. Então, né, que tipo de acordo está sendo feito que torna todos os clubes apoiadores do Edinaldo? Isso é uma coisa que eu acho também a gente precisa olhar para isso com uma lupa. Pois é, o Mili estava vendo aqui algumas participações no nosso YouTube do All Sport. O Caê Cavalcante perguntou se o Edinaldo tem alguma relação com o Ricardo Teixeira, sabe dizer? Eu acho que não. Mas né? eu não saberia dizer, porque essas coisas, né? Quem está no poder, ou quem já esteve no poder, habita uma outra dimensão, né? Não é a nossa. Então eu não saberia dizer. Perfeito. É isso, pessoal. A gente está voltando aqui para a televisão para falar um pouco sobre jogos, casos tristes também que voltaram a acontecer nos estádios aí pelo